que você acabou de narrar para mim, existe uma força oculta, né? Um poder que quer que você consuma alimentos que vão te deixar doente, depois você vai tomar uma jussara para poder ficar saudável e também faz parte para que você, no final, eu tenha uma redução populacional, né? E assim, já é uma realidade a crise demográfica, né? Já é uma realidade, né? Muitos países, né? O Brasil, principalmente, hoje você tem, cada vez mais você vai ter uma população produtiva menor, né? Porque a população não cresce mais. E vai chegar algum momento que, se essa força, né, essa ideia for, de fato, ter uma redução populacional, como é que vai ser isso, cara? Deixa eu te fazer um contraponto para que você responda a objeção em relação a esse argumento seu, né? Porque muitos vão falar assim para você, pô, cara, tá viajando isso aí, teoria da conspiração, porque não faz o menor sentido. Porque no passado, a expectativa de vida era muito reduzida. Então, o homem, em média ali, ele vivia 50 anos, 40 algum pouco anos. Hoje, a expectativa de vida é 80. Então, a jussarinha fez com que as pessoas tivessem uma expectativa mais longa, né? Hoje, o camarada fica menos doente, não tem mais aquelas doenças horríveis e tal. E aí, cara, o que você responde a quem pensar isso em relação ao teu argumento? Que é só teoria da conspiração, que não faz o menor sentido, porque as pessoas estão vivendo mais e tem mais saúde, inclusive. É difícil falar sobre isso, porque ontem na mesa, em família, outra coisa que está em extinção, né? Família reunida na mesa, dialogando. Mas tudo bem. Que graças a Deus, consigo manter isso. Que também faz parte do plano, né? Na tua visão. Óbvio, óbvio. Ou você vê, antes de responder a tua pergunta, o grande fenômeno hoje da contemporaneidade é a emasculação. Você conhece amigos seus que hoje perderam a característica de homem, né? De homem, não machão, né? Mas de homem raiz, né? De macho alfa. Eles emascularam o homem, né? Porque agora, como tudo é machismo, né, ideologicamente falando, não quer dizer que eu, com 50 anos, tive uma formação machista pelo meu pai. Fato. Fato. Tem que repensar algumas coisas? Claro que sim. Tenho 2 filhas meninas, uma casada já e a outra com 23, né? Tenho uma família. Refleti sobre muitas coisas. A formação que eu tive machista me detonou em várias áreas. Isso é um fato. Beleza. Sim. Mas quando entra a ideologia, que é o problema. E eles se aproveitam das pautas para botar ideologia. O que acontece? Como não há cognição, não há equilíbrio. E se não há equilíbrio, o homem passa a não querer mais ser homem, que ser o quê? Hoje tudo... O homem... vai na internet, vou ensinar você a fazer um pavezinho. Aí bota ele... Rapaz, inverteu de uma tal maneira, né? Inverteu de uma tal maneira que as mulheres hoje, eu sei porque minha esposa é psicóloga, atende, o índice de mulheres reclamando que o marido não tem vontade mais de ter relação sexual é absurdo. É absurdo. Emasculação, mudança de identidade. Então, tudo isso é uma orquestração muito, muito complicada. Ontem na mesa, nós estávamos conversando... Só um parênteses, ô Sandro, a ponto do camarada vir na televisão e falar desculpa por eu ser homem, né? Exatamente. Eu queria pedir desculpa de eu ser homem, porque, irmão, você entendeu o que eu estou falando? Dá um papo reto, diz que você tem características que podem ser mudadas, isso é nobre. Pô, vamos mudar, vamos repensar aqui, vamos tentar ver sobre outro aspecto. E até necessário para a evolução, né, cara? É lógico, o tempo mudou, as coisas mudaram, é fato isso, legal, né? Enfim. Conta aí, por favor. Mas aí estávamos na mesa ontem conversando sobre sugestão. E qual é a sugestão? Você chega, você falou o que você falou aí, né? A Jussara, ela vai te prolongar a vida, ela vai te fazer melhor, tal. Isso é uma informação que vem de um veículo para mim. Tem 2 corredores aí muito bem estabelecidos. Primeiro corredor, eu aceito isso tacitamente. Beleza. O William Bonner falou lá que a Jussara vai favorecer minha vida, eu vou ganhar uma imunidade e, uhul, viva o SUS.
estou feliz da vida. E tem um segundo corredor, que é o corredor que ninguém quer ir, Glauber. O corredor de eu fazer a minha pesquisa independente. Eu sou um ser pensante, eu sou um ser autônomo, né, que recebi uma estrutura de um cérebro maravilhoso, que funciona melhor que um computador, mas eu não uso ele. Sim. Né? Eu uso parte dele. Né? É como o Raul Seixas cantava, né? Ele só uso 10% da minha cabeça animal. Eu escolhi não pensar. Esse segundo corredor, ele vai me demandar um pouco mais de tempo, mas eu vou atrás da informação, eu vou estudar sobre ela e vou elaborar um pensamento. Aí eu decido. Esse segundo corredor, ninguém quer passar. A pessoa quer o pasteurizado, porque está tudo muito rápido. Então eu preciso de uma resposta rápida. Ao ponto de eu me precipitar, de entregar minha própria vida ao âncora da televisão, que não tem compromisso comigo, nenhum, zero, mas ele falou que é bom e eu acredito nele, porque eu vejo ele toda noite na televisão. Sim. Então eu vou lá e me dou por completo para o experimento maravilhoso que está levando todo mundo à morte hoje. Morte súbita, infarto do miocárdio, câncer, como nunca antes, síndrome de Guillain-Barré, inclusive o próprio Justin Bieber teve. Assim, mas aos montou. Eu posto nas minhas redes sociais, agora eu até parei um pouco para não... Mas centenas de casos com 18, 17, jovens com 23, 27, tendo esse evento. Mas a sociedade, ela não reage a isso por estudo, pelo segundo corredor. Ela continua com essa ideia. Agora, se você quer falar de longevidade e de estruturação, aí você vai ter que mergulhar na Suméria. Quando você vai estudar na Suméria, você vai ver que os seres que programaram toda essa situação aqui mexeram na nossa ordem cromossômica. Então, o cromossomo 2 e 3, ele foi retirado da gente. Por isso que nós não vivemos mais 600 anos, 800 anos e muito mais. Então, não é por um fato científico, é por um fato de uma intervenção obrigatória para que nós só pudéssemos ser apenas escravos enquanto duramos aqui, proporcionamos o trabalho para favorecer esse governo oculto e a gente é descartado como se não fôssemos nada. Né? Por isso que eu digo, o mergulho é para dentro, porque quando eu vou começar a entender o que eu sou, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, muda todo esse game aí. Tá? E aí você começa a abrir a mente para outras coisas. E óbvio que a pessoa que sempre escolhe o primeiro corredor chama isso de teoria da conspiração, porque ela sequer tem a dignidade de ir atrás da informação em prol da própria resposta para ela poder se satisfazer. Ela sempre vai comprar o pacote embrulhado por alguém. Então, na sua visão, aí a melhor resposta para esse questionamento, né, essa objeção ao teu argumento, por que as pessoas não estão vivendo mais? Não é por conta do alimento, não é por conta da Jussara, seria o que exatamente? São N fatores, mas o que eu digo é o seguinte, essa orquestração dos alimentos, ela faz parte de um projeto, né? Uma hibridização que está em curso agora. Né? Eu não vou dizer o que tem dentro da Jussara, mas começa com G e termina com feno. Né? E essa estruturação dentro do seu organismo, ela tem um propósito muito bem estabelecido. Nós vamos ver efeito zumbi nas pessoas em muito pouco tempo, já está acontecendo. Nós vamos ter uma estrutura de neurografeno, acabou que eu falei, neurografeno, onde as pessoas serão controladas por impulsos eletromagnéticos. Né? Isso é uma coisa que está em curso já também. Então, essa estruturação vai ser igual aquele jogo que a gente jogava quando era criança, não sei se jogou, chamado Resta 1. Né? Você vai comendo as peças até restar uma pecinha só. Nós estamos nesse momento. Esse game está nessa fase. Né? E as pessoas vão ser levadas, ou por não conhecimento, e aí por alimentos, por ignorância, por uma série de coisas que vão intensificar ao longo desse tempo. Porque tem muito escravo no mundo, são 8 bilhões. Então, segundo eles, não tem alimentação para todo mundo, que é uma mentira. Né? Mas eles querem pegar essa justificativa e já estão planejando para os que ficarem as cidades inteligentes, que você não vai poder se locomover 15 minutos. Imagina, então você vai morar tipo num cubículo, onde você vai ter academia, farmácia, escola para o seu filho, tudo numa distância de 15 minutos, e você vai ter uma área geográfica para não poder passar disso. Isso já tem alguns países funcionando, tá? Na China, estruturas imensas estão sendo construídas e já estão em curso lá também. E os que sobrarem vão participar ali
do momento de híbrido, né, que já serão já alterados, e nós temos 5% que são os escolhidos, que são pessoas que não vão aderir a essa situação e que estão fazendo um trabalho incansável para poder trazer essas informações para outras pessoas. Então, é um trabalho que é desigual, sim, ele é um trabalho cansativo, sim, mas é um trabalho nobre, porque enquanto todos estão compartilhando essas informações, outras pessoas estão ascendendo no seu propósito. Sim, irmão, sim. Te entendo, cara. E realmente, quando a gente olha, é isso, né? E aí a pessoa compra isso de uma forma muito, pô, como uma evolução da espécie humana, né? Então, hoje, eu tenho tecnologia, faz parte da evolução, né? Por que eu vou morar num apartamento de 100 metros se, pô, o apartamento aqui de 25 metros tem tudo, né? Para que eu vou na academia se aqui no meu prédio tem? Ou eu tenho uma farmácia, eu tenho tudo isso. Da mesma forma, vão falar para você assim, pô, cara, tá doido? Então era melhor no passado, onde você tinha que caminhar horas e horas para chegar no segundo povoado, pô. O mundo hoje tá muito bom, pô. Hoje eu tenho tudo, pô. Se eu não tenho mulher fisicamente, eu entro aqui na internet e tenho uma mulher virtual. Então, o cara fica zumbizando aí, né, no mundo virtual, né, cara? E tudo isso é celebrado como a evolução da espécie humana, cara. Exatamente. Só que acompanhado disso, você tem hoje uma estrutura muito voltada para o egoísmo. Então, as pessoas não se relacionam mais como se relacionavam antes, a começar pela própria casa, né? Então, você vê uma estrutura de 4 pessoas dentro de casa, provavelmente as 4 não fazem uma refeição por semana juntos, não conversam, não dialogam. Então, isso você puxa para o macro, você tem uma estrutura de sociedade doente, completamente doente. As pessoas são sem escrúpulos, porque o sentimento de empatia, ele praticamente é zero. Você vê hoje, uma pessoa morre hoje, amanhã o pessoal já está comemorando e vida que segue. Está tudo muito descartável, né? Então, o sentimento por uma perda, antes, no tempo do passado, que era muito melhor de viver, sim, né? Ele era muito mais vivido, intensa, tinha uma intenção, uma intensidade maior, né? E hoje está tudo descartável, proposital. Por quê? Porque num derradeiro momento, essas pessoas mais frias, essas pessoas mais cauterizadas, elas serão utilizadas contra os escolhidos, que são a parte menor que não vai aderir a esse sistema. Se você vê 1984, o filme, você vai ver que os caguetes são as pessoas mais próximas, né?